E aí, galera, vamos começar a correção da nossa atividade que eu passei quarta-feira, lá da página 240, eram 5 questõezinhas de boa, né? Vamos fazer essa correção. Vamos lá, a primeira questão, ela diz o seguinte: a distância entre duas cidades nos Estados Unidos é 74 milhas. Se a milha vale 1.609 quilômetros aproximadamente, qual a distância em quilômetros entre as duas cidades? Pessoal, seguinte aqui, a gente tem 74 milhas. Uma milha mede, vale exatamente 1.609 quilômetros. Então, se eu tenho 74 milhas, é só multiplicar 1.609 por 74, que é a quantidade de milhas. E isso vai me dar o quê? Vai me dar a distância em quilômetros. Então, vamos fazer essa multiplicação. Eu não fiz passo a passo, tá? Eu espero que vocês tenham feito passo a passo aí. Eu fiz só a multiplicação mesmo, dá 119.066, o que? Quilômetros. Ah, professor, quem não colocou quilômetros? Se você não colocou quilômetros, por favor, coloque. Por que é que você tem que colocar? Porque aí você me diz exatamente qual a unidade de medida que você está usando, é o quilômetro. Por quê? Porque a questão traz milha e traz quilômetro. Eu sei que essa multiplicação foi justamente para me dizer a quantidade de quilômetros, a distância em quilômetros, mas coloque a unidade de medida, já que a questão trouxe lá, coloque a unidade de medida, que é para eu saber exatamente o que é isso daí. Outra coisa, cuidado com os celulares de vocês, para quem fez no celular. Porque se o seu celular estiver configurado no modelo norte-americano, vai ter uma vírgulazinha aqui, ó, entre o 9 e o 0. Por quê? Porque lá eles utilizam a vírgula não para separar os números decimais, eles utilizam para separar as classes, aquele negócio, você lembra, né? Quando a gente estudou ordem, estudou classe e tal, aquele negócio todo. Tá legal? Então, cuidado se o seu celular estiver no modelo norte-americano. Por favor. Segunda questão: no sistema métrico decimal, qual a unidade de medida mais adequada para expressar a medida? Aí vamos lá, item A, do comprimento do Rio Amazonas, item B, da largura de uma sala de aula, item C, da altura de uma moeda, item D, da largura do batente de uma porta. E qual é o nosso sistema métrico decimal? O sistema métrico decimal é esse aí, pessoal, aquele que a gente viu lá na última aula, né? Que eu disse que era a minha sequenciazinha de unidades de medidas. É exatamente o nosso sistema métrico decimal. O que a gente utiliza para medir distâncias é isso aí: é quilômetro, é hectômetro, é decâmetro, é metro, é decímetro, é centímetro, é milímetro, tá bom? Aí vamos lá. O Rio Amazonas, pessoal, para medir o comprimento dele, seria o quê? Seria uma distância muito grande. Quando é uma distância muito grande, eu vou medir em quilômetros. Medidas muito longas, a gente utiliza o quilômetro. Lembra disso. Item B, da largura de uma sala de aula. A largura de uma sala de aula não é uma distância, não é um comprimento muito grande, né? Então eu vou utilizar o quê? Vou utilizar o metro. A altura de uma moeda, pessoal, a moeda é, na nossa visão aqui, né, seria uma coisinha muito baixa, né? Um comprimento muito pequeno. Então, quando o comprimento é muito pequeno e eu posso ver, a olho nu, então eu utilizo o milímetro. É porque tu falou a olho nu, pessoal, porque existem outras medidas menores, tá? Assim como existem outras medidas maiores, né, que o quilômetro. Então, quando é muito pequeno, mas a gente ainda consegue ver, a gente utiliza a olho nu, ver que eu digo a olho nu sem precisar de microscópio nem nada, tá? A gente utiliza o milímetro. Item D, a largura do batente de uma porta. O batente de uma porta não é tão largo, também não é tão pequeno, então a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar os centímetros, beleza? Então tá aí, item A, B, C e D respondidos. Isso aqui eu sei que vocês acertaram. Terceira questão: um cano tem meia polegada de diâmetro. Quantos centímetros esse cano tem de diâmetro? Pessoal, lá na aula, na nossa aulinha de conteúdo, eu falei sobre as unidades de medidas que eram baseadas no corpo humano, né? E a polegada é uma delas.
E ela, hoje em dia, ela não é mais solta como era antes, né? Que cada pessoa tinha uma polegada diferente. Não. Hoje em dia, a polegada, ela tem uma medida. Mas aqui a questão fala de meia polegada. Você diz, valha, meia polegada. E quanto é uma polegada? Aí a questão trouxe, ó. Uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, meia polegada seria o quê? Seria dividir o 25,4 por 2. Então, vamos dividir 25,4 por 2. Vai dar quanto? Vai dar exatamente 12,7 milímetros. Tá ok? Milímetros. Dividindo 25,4 por 2, vai dar exatamente 12,7. 12,7 o quê? Milímetros. Mas a questão, tá bem aqui, ó, ela pede em centímetros. Então, vou ter que transformar o 12,7 milímetros em centímetros. Então, vamos nós fazer isso. Ó, vai ser o seguinte. Tá aí o meu sistema métrico, divididozinho, bonitinho, coisa mais fofa, né? E vamos fazer o seguinte. O 12,7 está no milímetro, então ele está bem aqui, ó, 12,7 milímetros. O que é que vai acontecer? Eu vou do milímetro para o centímetro, então eu vou andar para a esquerda. Então a minha vírgula vai andar para a esquerda. Quantas casas? Só uma casa, tá aí, ó, do milímetro para o centímetro só tem uma casa. Então eu tenho 12,7 milímetros, vai andar uma casa para a esquerda, vai ficar como? Vai ficar 1,27 centímetros. Vai ficar assim, ó, 1,27 centímetros. Para você que acertou, meus parabéns. Para você que errou, valeu pela tentativa, tá? Só se consegue acertar tentando. Vá tentando até dar certo. A quarta questão também era bem simples, ó. Em um mapa, cada centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. Se nesse mapa a distância entre duas cidades é de 15 centímetros, qual a distância real entre as cidades? Pessoal, aqui está dizendo que cada centímetro equivale a 10,5 quilômetros. Logo, 15 centímetros eu vou só multiplicar os 15 centímetros vezes 10,5. E aí eu vou saber a distância real, a distância em quilômetros. Vamos fazer essa multiplicação. 10,5 vezes 15. Isso vai dar quanto? Também não fiz passo a passo. Eu só multipliquei aqui direto. Então ficou assim, ó. 157,5 quilômetros. É o que a questão quer, né? Quilômetros. Pessoal, eu não fiz a conta passo a passo aqui, porque eu estou supondo que vocês não estão utilizando a calculadora. Por favor, não utilize calculadora nessas continhas bestas, senão vocês vão ficar muito mal acostumados. Não vão dar um vacilo desse não, tá bom? Vamos lá para o item B. Uma cidade que está a 68.250 metros do mar estará nesse mapa a que distância do mar? Pessoal, aqui ele já quer saber da realidade para o mapa. No item A, ele queria do mapa para a realidade. Toda vez que você tiver esse tipo de questão, que a questão pedir do mapa para a realidade, você multiplica. Quando a questão quiser da realidade para o mapa, é obrigatório que você divida. Mas aqui a gente tem um probleminha. A medida aqui no item é 68.250 metros. E a medida que a questão deu de cada centímetro é 10,5 quilômetros. Ou seja, eu vou ter que transformar 68.250 metros em quilômetros. Vamos fazer essa conversão, tá? Vai ficar assim, ó. Tá aí. Esse é o número que eu quero. Tá aí ele. Eu coloquei desse jeito aí, ó. 68.250 metros. Para transformar isso aí em quilômetros, eu primeiro tenho que saber onde está a vírgula. Onde é que está a vírgula? Aí você diz, ah, Ulisses, não tem vírgula. Quando o número não tem vírgula, a vírgula vai estar depois dele à direita. Presta atenção. Quando o número não tem vírgula, a vírgula vai estar depois dele à direita. Ela existe, ela só não pode ser vista. Beleza? Então vamos continuar. Eu vou ter que voltar do metro
até o quilômetro. Serão quantas casas? Ó, serão 1, 2, 3 casinhas. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. 1, 2, 3. Olha aí onde é que ficou a vírgula. Ficou entre o 8 e o 2. 68,250. Então vai ficar assim, ó. 68,25 quilômetros. É o mesmo que 68,250 quilômetros. Agora eu vou fazer a transformação disso aí em centímetros. Porque é o que a questão quer, né? A questão quer que não simplesmente transformar em centímetros. Presta atenção. A questão quer que você diga qual a distância correspondente a 68,25 quilômetros no mapa. Não é só transformar em centímetros. Não faz sentido, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o 68,25 e eu falei para vocês, quando é da realidade para o mapa, você divide. Então eu vou dividir 68,25 por quem? Por 10,5. Para fazer essa divisão, eu vou colocar primeiro em forma de fração. Por que eu vou colocar em forma de fração? Porque eu ensinei aqui para vocês que quando a gente vai dividir números racionais, números decimais, como a gente estudou lá, né? Ou números na forma decimal, a gente sempre completa as casas. Então, se em cima eu tenho duas casas decimais, eu tenho 2 e o 5, embaixo eu também tenho que ter duas casas decimais. Então, eu acrescento o quê? Eu acrescento um 0. Agora eu tenho duas casas decimais no numerador e duas casas decimais no denominador, em cima e embaixo. O que é que eu faço agora? Eu só elimino a vírgula. Pronto. Agora eu posso fazer a divisão. Essa divisão, pessoal, eu fiz passo a passo. Também não ia deixar passar essa divisão aí, tá? Então tá aí, ó. 6.825 dividido por 1.050. Vamos lá. Aí, é óbvio que eu vou colocar um 6. 6 vezes nada é nada. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 0 é 0, baixa o 3, né? Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 1 dá 6. 6.300. Agora eu faço o quê? Agora eu subtraio. 6.825 menos 6.300 dá exatamente 525. O 525 é pequeno para ser dividido pelo 1.050. Então o que é que eu faço? Vírgula no quociente, 0 aqui no resto, né? Pronto, agora eu tenho 5.250. 5.250 dividido para 1.050 vai dar 5, que dá exatamente 5.250. E aí você subtrai, ó, vai dar quanto? Vai dar 0. Acabou a minha continha. Então, 68,25 dividido por 10,5 vai dar exatamente 6,5. 6,5 o quê? Centímetros. Agora eu estou falando de centímetro porque eu fui para onde? Eu fui para o mapa. Tudo bem? A gente pode ir para a próxima? A próxima era a quinta questão. A quinta questão, pessoal, eu vou ler, depois a gente discute ela. Meça o comprimento de sua sala de aula em passos. Compare o resultado com seus colegas. Essa questão não podia ser feita do jeito que está aí, porque você não está na sala de aula. Isso é muito simples. Então eu pedi que vocês fizessem aí da sala da casa de vocês, ou do quarto de vocês, ou de algum cômodo da casa. A escolha foi de vocês. Primeira coisa era medir em passos. Comprimento e largura em passos. Então, ó, as medidas encontradas foram iguais? Pessoal, isso aqui não precisa nem falar. Se a pessoa não é do seu tamanho, não tem uma passada do tamanho da sua, claro que não vai ser igual. Então, dificilmente as medidas seriam iguais. Que aí a gente volta para aquele probleminha lá, né? Que a gente viu. O corpo do faraó era utilizado como unidade de medida. Mas como trocar do faraó, o que acontecia? Tinha que mudar todas as medidas. Esse é o caso. Item B. Meça seu passo em centímetros e calcule o comprimento da sala em centímetros. Aí o que você ia fazer agora? Você ia medir o seu passo e ia multiplicar pela quantidade de passos que você deu. O item C. Quantos metros tem o comprimento da sala? Aí você ia fazer a conversão de centímetro para metro, né? Do centímetro ele voltaria para o metro. Quantas casas? Centímetro, aí decímetro, metro. Ele voltaria 2 casas até o metro, à medida que você conseguiu aí. Tudo bem?
Então, espero que vocês façam a correção, corrijam, me enviem e por hoje é só isso, tá bom? Valeu, pessoas, um abraço e até a próxima.